Tudo em ordem. E aí, ó, começando aqui uma aulinha sobre campo magnético num condutor retilíneo, tá? Na verdade, ainda faltou adicionar uma coisinha aqui, é que esse campo magnético, ele é induzido, tá? Ele só aparece por causa da corrente elétrica que estiver percorrendo esse condutor, tá? Então não é um campo magnético natural do material, tá? E sim induzido por causa da corrente elétrica. De modo que, se a gente tiver, por exemplo, aqui, ó, se a gente tiver aqui, por exemplo, um fio condutor, tá? E a gente representar, por exemplo, que o sentido da corrente elétrica, tá? É esse aqui, vamos supor desse jeito, beleza? Então aqui a gente tem a intensidade da corrente orientada na vertical para cima, beleza? Numa situação dessa, a gente vai ter o aparecimento aqui de um campo magnético induzido em torno desse fio condutor, tá? Então a gente teria algo mais ou menos assim, ó. Beleza? Isso aqui seria o nosso campo magnético induzido. De modo que, se a gente observasse por cima, a gente teria algo com essa aparência aqui, ó. Visto de cima, a gente teria... Deixa eu só trocar a cor desse cara para ficar igual ao do outro desenho, tá? Então, visto de cima, a gente teria o fio aqui no meio, tá? Saindo do plano da folha, e o campo magnético, ele percorreria o sentido anti-horário, tá? Essa aqui é uma vista lateral, aqui de lado, ó. Eu tenho a vista lateral, e aqui a gente tem a vista superior. Beleza? Então aí se aplica a regra da mão direita, em que você posiciona o seu polegar no sentido da corrente, ou seja, vertical para cima aqui, e os outros dedos serviriam como o caminho do campo magnético, tá? Então seria algo mais ou menos assim, ó. A sua mão, ela viria aqui, beleza? De modo que isso aqui é o teu polegar apontando para cima no mesmo sentido da corrente, e os outros dedos, desculpa aí o desenho, tá, galera? Os outros dedos seriam justamente o campo magnético. Então, algo parecido com isso aqui, ó. Beleza? Então, teu polegar tá aí no sentido da corrente, tá? Como se você tivesse aqui, ó, apontando para cima. Aqui é a corrente elétrica, e os outros dedos informam o campo magnético, tá? Para cá a gente teria o sentido do campo magnético. Só que a curiosidade é que esse campo, ele é circular em torno do fio, tá? Então a gente faria algo, deixa eu ver se eu consigo, parecido com isso aqui, ó. O fio aqui, tá? Esse carinha aqui foi o pedacinho que faltou da mão. Pronto. Então tem o polegar no sentido da corrente, e os outros dedos seria o campo magnético. Só que esse campo, ele está em torno do fio, beleza? Ele está entrando no plano da folha do lado direito, seria algo parecido com isso aqui. Você veria a parte de trás da flechinha. Deixa eu melhorar aqui que está muito grosso. Ó, você veria a parte de trás da flecha, e do outro lado ele estaria saindo, tá? Que é o campo B, que eu acabei tirando lá do outro lado, né? Pera aí. Esse cara aqui foi informação de B. Pronto. E aqui desse lado ele estaria saindo
do plano da folha. A gente veria só um pontinho, tá? Aqui, ó. No lado direito ele está entrando no plano da folha, e do lado esquerdo ele está saindo do plano aí do quadro, beleza? Isso na vista lateral. E aqui a gente tem a vista superior. Focando ainda na vista superior, você concorda comigo que qualquer ponto aqui, ó, que eu for analisar, ele vai estar a uma mesma distância lá do meu centro? Concorda comigo? Essa distância aqui, ó, a gente vai chamar de raio, não é verdade? Então, quanto mais perto do fio, a gente vai ter um campo magnético induzido mais intenso, e quanto mais distante, ele vai ser mais fraco em toda essa região circular no entorno da minha circunferência, tá? Então a gente vai ter uma expressão para calcular esse campo magnético induzido, que seria B, campo magnético. Ele vai depender do meio em que a gente está fazendo essa análise. Pode ser o ar, pode ser o vácuo, pode ser água, pode ser óleo. E essa região ela vai ter uma dificuldade ou uma facilidade para o campo magnético, né, se propagar. E aí, a esse meio, a gente vai usar a letrinha grega Mi, tá certo? Que para nós, esse Mi, ele vai ser a permeabilidade magnética, permeabilidade magnética, beleza? E tem um valor constante, tá? De 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere, porque ele relaciona aqui, ó, o campo magnético, o comprimento do raio e a intensidade da corrente, beleza? Por isso o Tesla, metro e ampere. Isso aqui a gente não vai fazer dedução, porque precisa de um pouquinho mais de matemática para poder chegar nesses valores, tá? Mas por enquanto admita que o campo magnético aqui, B, vai depender dessa permeabilidade, vai depender da intensidade da corrente elétrica e também do raio, tá? Esse 2π ele tem uma associação com o comprimento da circunferência, mas a dedução ela é um pouquinho mais pesada e a gente não precisa focar nisso agora. O que é importante para a gente agora é saber que eu vou precisar da permeabilidade magnética, da intensidade da corrente e também vou depender do raio para poder chegar nesse campo magnético induzido por uma corrente, né, que percorre um fio retilíneo. Beleza? Essa é a primeira parte que importa para a gente. Deixa eu dar um certo destaque aqui a isso, para que a gente tenha isso focadinho aqui, tá? Então, permeabilidade é uma constante, você sempre vai usar ela, e o nosso campo magnético vai ser calculado dessa maneira. Essas são as informações que a gente precisa lembrar por enquanto para determinar o campo magnético induzido num condutor retilíneo, ou seja, num fio, tá? E como é que seria um exemplo para resolver uma questão desse nível? Sei lá, vamos aqui criar um probleminha. Então, suponha que a gente pergunte, né? Preto mesmo. Qual a intensidade do campo magnético induzido, vou colocar somente B, tá certo? Num fio. Então, teria até a forma da letra, né? Peraí. Num fio percorrido por uma corrente de intensidade I igual, sei lá, 20 miliampere, beleza? Um fio percorrido por uma corrente de 20 miliampere, analisado, minúsculo, analisado em um ponto a 4 centímetros
do fio. Minúsculo de novo, pera aí. Do fio. Beleza? O resto é constante, a gente pode consultar. Então, qual que é a ideia aqui, ó? A gente vai ter um fio retilíneo, por exemplo, vou fazer agora na horizontal, tá? Um fio retilíneo, tá aqui na horizontal. Digamos que a corrente ela esteja para a direita, certo? A corrente está aqui para a direita. Esse é o nosso I. Então, se eu coloco o meu polegar no sentido da corrente, que nem eu fiz aqui em cima, ó, eu teria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo carregar. É porque foi todo separadinho o desenho, né? Então não vou conseguir arrastar tudo não. Vai ficar legal não. Então vamos supor aqui, ó, meu polegar vai ficar aqui no sentido da corrente. Beleza? Esse é o polegar. E os outros dedos vão formar o campo magnético. Beleza? Então o polegar está subindo, então o campo magnético ele vai estar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Tá circular em torno do fio. Beleza? Então ele está na parte de baixo, ele está entrando no plano do quadro, e na parte de cima ele está saindo do plano do quadro, fazendo essa voltinha aqui, né, em torno do fio. Beleza? Bom, o que é que eu preciso agora para calcular? Ele me disse um ponto a 4 centímetros. Então, digamos que a gente tem aqui um ponto P que está a uma distância, o ponto P que está a uma distância aqui, ó, de 4 centímetros. Eu estou colocando abaixo do fio, mas ele não me especificou no enunciado se era acima ou abaixo, tá? Então eu tenho essa certa liberdade. Só vai mudar aí a questão da orientação do campo, as linhas de força, mas a intensidade vai ser a mesma. Quando eu vier aqui para calcular e disser que o campo magnético induzido é igual a μI sobre 2πr, basta agora fazer a substituição. Não esquecer que a permeabilidade magnética é uma constante, tá? 4π10 a menos 7. A intensidade da corrente aqui, ó, 20 mA. Então eu vou ter 2 vezes 10 a menos 2. Por que, Robson? Porque 20 mA é 20 10 a menos 3. Se eu vou colocar em notação científica, esse 10 aqui vai subtrair 1, esse 10 aqui, ó, que é 20 é 2 vezes 10. Vai subtrair 1 do expoente, somar na verdade. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 ampere, tá? Já fiz a conversão para colocar desse lado do quadro. Dividido por quanto? 2π é constante vezes o raio. Se o raio aqui, ó, foi de 4 centímetros, é 4 vezes 10 a menos 2. 4 vezes 10 a menos 2. E aqui fica coisa linda pra gente, ó. Por quê? Esse 4 eu corto com esse 4, esse π morre com esse π e esse 2 morre com esse 2. Essa questão foi bem tranquila pra gente, né? Sem falar que 10 a menos 2 também corta com 10 a menos 2 aqui de baixo. Assim, vai sobrar somente quem? Como eu fiz esses cortes todos, né? Ou seja, dividir 4 por 4, 1, π por π, 1, 2 por 2, 1. Então, quando eu multiplicar 1 vezes 1 sobre 1, vai dar 1, né? 1 vezes 10 a menos 7, que é o expoente aqui que não foi cancelado, e a unidade de campo é Tesla. Aqui a gente termina esse nosso probleminha. Meu resultado aqui seria 1 vezes 10 a menos 7 Tesla, nessa primeira questão sobre campo magnético induzido num condutor retilíneo. Beleza? Tem diversos experimentos, diversos problemas que a gente pode resolver na internet, e também vão ser disponibilizados listas para a gente resolver problemas que envolvem esse conteúdo, tá? Agora imagina que eu pego esse fio retilíneo e vou modificar a geometria dele. Ele não vai mais ficar retilíneo. Agora eu vou mudar a sua geometria, porque eu quero que ele fique aqui, ó, circular. Beleza? Eu vou fazer esse nosso fiozinho, que era retilíneo, ficar circular. Deixa eu ajeitar aqui uma coisinha, tá? Pronto. E agora
a gente vai analisar ele da seguinte forma. Deixa eu colocar isso aqui, padrão, reto. Pronto. Ó. Aí imagina agora que eu vou fazer o seguinte, ó. Daqui e aqui para baixo. Pronto. Essa é a nossa espira circular. Eu modifiquei a geometria do campo, tá? Que era retilíneo e fiz ele ficar com formatinho circular pra gente. Agora, para ele conduzir uma certa corrente, né? A gente vai ter a polaridade. Vamos supor aqui que a gente tem aqui o lado positivo, tá? E aqui negativo. A orientação da minha corrente seria como numa situação como essa. Ó, eu vou ter algo com essa aparência aqui, né? Vai subir e em cada ponto eu vou ter a corrente tangente a esse ponto, de modo que ela vai estar, ó, fazendo esse percurso em torno da minha espira, tá? Aqui a gente teria a corrente nessa orientação aqui, ó. Beleza? Essa parte circular, obviamente, ela vai ter um centro aqui também, tá? E se a gente aplica a regra da mão direita que a gente usou aqui em cima para o sentido do campo magnético, a gente ia desenhar aqui o polegar no sentido da corrente, então seria algo parecido com isso, beleza? E aqui, sem curvatura mesmo, para a gente perder tempo, teriam os outros dedos para... Ó, esse dedo tá realmente perpendicular, aqui tá massa, viu? Enfim, a gente tem aqui, ó, a corrente e aqui a gente teria o campo, tá? Só que nesse caso, eu até fiz besteira, isso aqui seria uma mão esquerda, né? Ó, deixa eu corrigir aqui, é a regra da mão direita, Robson. Então a gente vai ter aqui, ó, polegar para cima e os outros dedos vão estar aqui. Agora sim, essa é a regra da mão direita. Pronto. Então a gente vai ter aqui o campo magnético e aqui a gente vai ter a corrente elétrica, beleza? Pois bem, o sentido do campo ele vai ser do mesmo jeito que a gente viu aqui em cima. Ele vai dar uma volta, ó, em torno do fio. Então nesse lado aqui o campo vai estar fazendo isso. Aqui em cima ele vai estar fazendo isso. Aqui, ó, ele vai estar fazendo essa voltinha. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Ou seja, percebe que em cada ponto que eu for analisar a parte de fora da espira, o campo vai estar entrando no plano da folha, tá? Esse X ficou feioso. Pera aí, deixa eu ajeitar. Vai estar entrando no plano da folha, tá? E aqui ele vai estar saindo. Opa, desculpa. Aqui ele vai estar saindo, ó, do plano da folha. Ou seja, a parte externa da espira está entrando e a parte interna da espira está saindo do plano. Agora, lógico, se eu tivesse a polaridade positiva aqui, a negativa aqui, seria o contrário, né? Porque a corrente estaria agora nesse sentido aqui e a regra da mão direita estaria saindo do lado de fora e entrando do lado de dentro. Beleza? Então é uma coisa para se pensar também em outros problemas. Vai ser muito parecido a expressão lá com que a gente tem no condutor retilíneo. A diferença é que vai haver uma intensificação do campo magnético no interior da espira. Do lado de fora, a gente vai avaliar como se fosse um condutor retilíneo mesmo. Por exemplo, imagine que eu coloque aqui um ponto P1 e aqui dentro eu vou colocar um ponto P2, tá? Eu vou estar analisando esse P2 aqui, ó, a uma certa distância do fio, e esse P1 vai estar a outra distância do fio. Só que dentro da espira eu vou ter várias linhas de força que vão estar atuando, intensificando o campo. E do lado de fora não, tá? Não vai ter nenhum somatório desse. Então no P1, ó, em P1 a gente ia utilizar a mesma expressão lá de cima, que seria o quê? O campo magnético induzido seria μI
sobre 2πr, ou seja, assim como no fio. Só que em P2 a coisa muda um pouquinho, tá? Na realidade, a única diferença é que a gente não vai depender do π aqui no denominador, tá? Aqui é na espira circular. Esse 2 que aparece no denominador e o π vai sumir, a gente precisaria de algumas técnicas matemáticas que não temos no ensino médio. Então não vale a pena perder tempo deduzindo isso. Por enquanto, a gente consegue perceber que ao analisar esse denominador e esse denominador, vamos pensar aqui que o π, né, 3,14. Quando você fizer 2π, você vai ter aqui 2π igual a 6,28 vezes r. E aqui embaixo, como não tem o π, tu vai ter apenas 2r. Ou seja, para o mesmo raio, vamos supor aqui 1 metro, tu teria 1 vezes 6,28 é 6,28. E 1 vezes 2 é 2. Para o mesmo raio, na espira, o campo vai ser mais intenso, uma vez que o raio é menor, então o campo é mais intenso. Já aqui no fio, se esse cara é grande, o campo vai ser pequeno, são grandezas inversamente proporcionais. Então, o fato de você modificar a geometria só para fazer esse formato circular, você intensifica o campo magnético induzido, tá? Por essa razão, a gente tem aí que o denominador é diferente, né? Lá no fio a gente tem 2πr e na espira a gente tem simplesmente 2r. Então essa vai ser a expressão que a gente vai utilizar aqui para calcular o campo magnético induzido na nossa espira circular. Deixa eu mover ela um pouquinho para cima. Aqui assim, beleza? Esse vai ser o nosso foco aí para calcular o campo magnético na espira. Então vamos mais uma vez inventar um problema. Eu vou usar os mesmos dados que a gente tinha aqui, ó. A mesma coisa. E a gente vai avaliar qual que é o campo magnético induzido. Beleza? Vou copiar isso daqui e a gente vai colar ele aqui embaixo para calcular, só que na ideia da geometria da espira. Ok? Deixa eu arrastar para cá para o lado, tirar o zoom. Pronto. Nesse caso, não vai ser mais um fio, tá? A gente vai alterar isso daqui, ó. Não vai ser um fio, vai ser numa espira. Numa espira circular. Beleza? Percorrida por uma corrente, as mesmas informações. Aí agora a gente vai calcular para ver qual que seria o campo magnético. Sabemos já que esse cara aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 2 ampere e que esse cara aqui vai ser simplesmente 4 vezes 10 a menos 2 metro. Fizemos aí as devidas conversões, beleza? Aplicando a expressão, campo magnético induzido na espira é μ vezes I sobre 2R. Fazendo a substituição, eu sei que o μ vale 4π 10A menos 7. A corrente elétrica aqui, ó, é 2 vezes 10A menos 2 ampere. Tudo isso, dividido aqui por 2 vezes o raio. Quem que é o raio? 4 vezes 10A menos 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 10 a menos 2 corta com 10 a menos 2. Percebe? Por que coloquei? Ah, tá certo. Esse 4 aqui corta com esse 4. Esse 2 corta com esse 2. Aí você vai dizer, ó, Robson, deu a mesma coisa lá de cima. Não. Aqui sobrou um π. Lá no fio, a gente cancela o π em cima e embaixo. Na espira não vai ter. Então vai sobrar π vezes 10A menos 7 Tesla, que você pode reescrever 3,14 vezes 10A menos 7 Tesla. Esse aqui seria o resultado do campo magnético gerado pela essa espira. Opa, eu coloquei ampere, desculpa. Ampere é corrente, né? Campo é Tesla, T maiúsculo. Quando você compara aqui, ó, no fio
deu 1 vezes 10 a menos 7 Tesla, e o mesmo fio, modificando a geometria dele para formar uma espira, esse círculozinho, deu 3,14 10 a menos 7, ou seja, mostra que há uma intensificação somente alterando a geometria desse cara, tá? Uma outra coisa que a gente pode estar analisando é o seguinte, deixa eu copiar esse carinha aqui, pronto. E se por acaso eu tivesse várias espiras dessa, tá? Só que agora eu vou ter essas várias espiras formadas pelo mesmo fio condutor, seria um solenoide. Imagine isso aqui comigo, ó. Eu tenho, vou tentar fazer aqui, mas bora ver se dá certo. O fio sobe aqui, imagina esse cara, tá? E aqui eu vou colocar a polaridade positiva, aqui a negativa. O sentido da corrente é esse daqui. Quando a gente usar a regra da mão direita, vai acontecer a mesma coisa que a gente viu aqui na espiral, ó. Tá certo? Vou até copiar ela aqui para a gente usar lá embaixo. Opa, cópia errada. Pronto, agora. Vou copiar ela aqui e a gente vai usar a regra da mão direita aqui embaixo também. Vê bem, se a corrente está subindo, o campo, ele vai fazer isso daqui, ó. Em cada um desses pontinhos ele vai estar fazendo isso, tá? De modo que ele vai atravessar aqui, quando ele estiver descendo, ó, ele vai estar fazendo aqui e entrando no interior da espira também. Quando ele estiver subindo, ele vai estar saindo aqui, entrando no interior. Quando ele estiver descendo, ele vai estar entrando no interior. Ou seja, na prática, a gente vai ter linhas de força que fazem isso daqui, ó. Elas são mais intensas no interior do solenoide, tá? E para a gente poder determinar qual que é o campo magnético induzido por esse cara, ou seja, é o mesmo fio que eu dei várias voltinhas, tá? Formando as minhas espiras. Cada espirazinha dessa também vai ter aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver desse jeito. Ela também vai ter um centro, né? Que vai ter um certo raio também, pra gente analisar todas elas. E nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espiras. Beleza? A gente viu que o campo magnético induzido numa espira circular é μ vezes I sobre 2R. Só que nesse exemplo aqui eu não tenho uma única espira. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espiras. Ou seja, basta eu multiplicar pelo número de espiras que eu tenho e daí eu vou chegar na informação para o solenoide. Essa aqui a gente foca no número de espiras, considerando o raio, cadê? O raio conhecido de cada espira. Mas existem problemas que vão ser informados, que não vão ser informados os raios. Vai ser dado para você o comprimento do fio que gerou um certo número de espiras. Esse N aqui é o número de espiras e pode ser que ele te dê o comprimento do fio, número de espiras. E se ele te der o comprimento do fio, aí a expressão teria outra cara. B seria igual a μ I sobre o comprimento do fio. E aqui o N continua aparecendo, tá? Essa seria a expressão quando a gente focar no comprimento do fio e não no número de espiras, beleza? Como é que eu faço um probleminha que envolve esse conteúdo? Bora lá. Então aqui, ó, determine o campo magnético induzido num solenoide de, sei lá, 5 metros de comprimento. Não vou informar o raio, tá? Vou informar o comprimento.
de comprimento que é percorrido por uma corrente I igual a 500 miliampere, vou colocar assim, né, meio ampere, formado por 200 espiras. Pronto, vamos lá destacar as informações. Ele quer saber, né, o campo magnético, ó, determine o campo magnético induzido. Então a pergunta dele para mim é: BE vale quanto? Aí ele informa para mim depois: num solenoide de 5 metros de comprimento. Então ele já disse para mim aqui que L, que é o comprimento, é igual a 5 metros. Continua analisando, percorrido por uma corrente de 500 miliampere, ou seja, ele já me disse a intensidade da corrente. Deixa eu trocar aqui a cor que eu tinha usado, verde. I igual a 5 vezes 10 a menos 1 ampere, porque aqui teria 500 vezes 10 a menos 3. Quando a gente andar duas casas, soma 2 aqui no numerador, né? Aí vai ficar 5, 10 a menos 1. E ele diz ainda que é formado por quantas espiras? Ó, 200 espiras. Então eu posso vir aqui e destacar que o N é igual a 200. Ou, como eu gosto de usar, 2, 10 a menos 2, que facilita a gente para calcular. Espira não tem unidade de medida, tá? É uma quantidade. Então, quando a gente vier expressar aqui a fórmula, a gente vai ter que B é igual a μI sobre L vezes N. Fazendo as devidas substituições, quem é que eu vou ter? O coeficiente vai ser sempre o mesmo, tá? A permeabilidade é 4π 10a menos 7 vezes. Quanto foi a corrente? 5 vezes 10 a menos 1 ampere, tudo isso dividido. Qual foi o comprimento do fio? 5 metros, e ainda vezes o número de espira, que foi 2, 10 a menos 2. Aqui acabou o problema, virou matemática. E uma matemática até ok, né? Ó, 5 corta com 5, beleza? 4π vezes 2 vai dar 8, deixa eu trocar aqui a cor que é o campo magnético já, eu estava usando laranja, 8π, aí a potência de 10, 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 10, vezes 10 a menos 10 Tesla. Pronto, aqui a gente terminaria o cálculo para o nosso campo magnético induzido num solenoide. Tá? Eu tentei fazer aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo, mas é importantíssimo que se façam exercícios para compreender bem esse conteúdo. Até porque poderia ser perguntado aí num problema para vocês, né? Qual é o número de espiras? Qual é o raio? Qual foi a corrente? Né? Qual o comprimento do fio? Isso falando do solenoide, né? Falando na espira, ele poderia perguntar somente o campo, que é o que a gente fez, o raio ou a corrente, e aqui em cima é a mesma coisa, né? No fio é ou corrente, ou raio, ou campo, uma vez que o μ e o 2π são constantes, beleza? Bom, espero que tenha dado para compreender. Faça um exercício para aprofundar mais o conteúdo, beleza? Um abraço, pessoal.